Olá, irmãos, hoje é dia 3 de setembro de 2015. Eu quero compartilhar com vocês Filipenses 1 e 2, que diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo esteve em Filipos na sua segunda viagem missionária, entre 49 e 52, da era cristã, evidentemente, e ele escreveu essa carta aos filipenses, 10 anos depois de ter fundado a igreja ali. Filipos foi a primeira igreja fundada, a primeira igreja cristã fundada na Europa pelo apóstolo Paulo nessa sua segunda viagem missionária. 10 anos depois, ele escreveu essa epístola, a epístola aos Filipenses. Filipos era uma cidade que era tida como, ela tinha o status de uma colônia romana, como se um pedacinho de Roma estivesse ali transportado para a Macedônia. E as pessoas ali então se orgulhavam muito de viver naquela colônia e de terem status de cidadãos romanos, de serem considerados romanos. O texto que eu li para vocês, os 2 primeiros versículos aqui, fala da estrutura de uma igreja formalmente constituída, fala que ela é marcada pela presença dos santos, ou seja, os crentes em geral, e fala que ela é marcada também pela liderança de bispos ou episcopos que é o termo grego, que é o equivalente também para pastores e presbíteros, são termos intercambiáveis no Novo Testamento. Ela é marcada pela presença desses bispos, os episcopos, que são os supervisores, os pastores, os mestres, os dirigentes dessa igreja, e também ela é marcada pela presença dos diáconos, que são os servos ali, os que ajudam, os que auxiliam ali nas necessidades da igreja, especialmente necessidades materiais, necessidades patrimoniais. Os diáconos cuidam disso. Uma igreja formalmente constituída nos moldes do Novo Testamento, ela é marcada por isso, pelos santos em geral, e dentre os santos, os pastores, ou bispos, os episcopos, e os diáconos. Essas invenções que há hoje, de que as igrejas têm apóstolos, patriarcas, levitas e outras coisas, são invenções recentes. A igreja do Novo Testamento não contava com uma liderança formal nesses moldes. E o texto aqui diz que os santos, que incluíam os crentes em geral, e os pastores, e os diáconos, todos estes estavam em Cristo Jesus. Essa é uma condição da igreja bíblica, a condição primordial, certamente. A igreja bíblica, a igreja de Cristo, a comunidade de fé, a comunidade dos eleitos, é a comunidade em que as pessoas todas estão em Cristo Jesus. Esse é o primeiro elemento, em Cristo Jesus. Isso marca a igreja. O que significa isso? Significa que essa igreja, as pessoas que compõem essa igreja, elas vivem na dependência de Cristo, sob a influência de Cristo, na presença de Cristo. Elas vivem numa, como eu costumo brincar com os meus alunos, elas vivem numa cristosfera. Como o peixe vive na água, e sem água ele não vive, como o pássaro vive no ar, voa no ar, da mesma forma o crente, a igreja viva, a igreja bíblica, a igreja cristã de verdade está em Cristo. E isso faz com que nós sejamos pessoas diferentes, recebendo vida, recebendo influência, recebendo favor, recebendo proteção de Cristo, que é aquele que controla toda essa atmosfera dentro da qual nós vivemos desde que nós nos convertemos. Ele nos influencia, trabalha em nós, nos protege, age em nós, nos dá vida, nos dá vigor, nos guia. Por isso nós vivemos em Cristo. Mas o texto diz também, na sequência, que os santos, incluindo os bispos e os diáconos, vivem em Filipos. Essa é uma segunda condição da igreja bíblica, da igreja verdadeira. Nós estamos no mundo, estamos em Cristo,
mas estamos também no mundo. Aqueles crentes estavam em Cristo e estavam em Filipos. E viver em Cristo, ao mesmo tempo em que se vive em Filipos, certamente é difícil, certamente traz dificuldades, certamente traz conflitos, certamente traz lutas. Nós não podemos, como crentes, nos afastar, viver numa montanha, longe, num retiro, num deserto, longe de tudo, não. Nós temos que estar também em Filipos. E é difícil, porque quem está em Cristo e tem que viver também em Filipos, neste mundo, nas cidades terrenas, encontram oposição, encontram perseguição, encontram as circunstâncias difíceis da vida, não há como escapar disso. Mas nós cristãos vivemos nessa dupla realidade, nessa dupla atmosfera, em Cristo e em Filipos. Como nós podemos conviver nesse paradoxo, nesses dois ambientes contraditórios? O versículo 2 dá a resposta. Paulo diz: graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nós só podemos viver nessas duas atmosferas contraditórias e ainda assim permanecermos firmes se o Senhor nos conceder sua graça, aquele favor que nós não merecemos, a plenitude de todo bem que nós não merecemos, mas que Ele concede ao seu povo, à sua igreja. E também não somente a graça, mas também a paz. E o que é a paz? É não somente a ausência de conflitos interpessoais. Essa paz, essa ausência de conflitos interpessoais, ela vem de Deus, mas é mais do que isso. Além dessa ausência de conflitos, é também a ausência de qualquer perturbação. Deus, nosso Senhor, Deus o Pai, o Senhor Jesus Cristo, podem fazer, e essa é a súplica que Paulo fazia, a súplica que devemos fazer sempre, que nós, vivendo em Cristo e vivendo em Filipos, desfrutemos da graça, da plenitude dos seus favores, e merecidos, sempre merecidos, e desfrutemos da paz que Ele dá, da ausência de conflitos. É difícil isso, mas Ele pode conceder isso pelo menos dentro da igreja, e da ausência de qualquer perturbação. Essa foi a súplica do apóstolo Paulo, essa é a súplica que eu faço em prol de vocês, meus queridos irmãos. Que Deus abençoe e até a próxima.